Fala galera, beleza? Máquina MR-Tech, vamos para cima avançar, né? Os desafios da manutenção aí. Estamos sempre pegando problemas para resolver e assim, é um desafio, cara. Um desafio muito grande, né? Tem pessoas que, a máquina é simples, tal. Cara, é simples, mas não é fácil, entendeu? Realmente, para quem conhece, manja do sistema, o sistema ele é simples, né? Só que ele é simples para quem conhece, para quem sabe e domina a manutenção do equipamento, né? Mas a verdade é que é muito complexo resolver problemas e lidar com problemas, né? Porque você está lidando ali com o contexto geral do cliente, com a situação do cliente, é a urgência do cliente, é a festa que ele tem, é uma situação de, igual a gente está com o cliente ali do Albert Einstein, que eles usam o equipamento para fazer o tratamento de fisioterapia na piscina, enfim. Cara, é três, quatro contatos da mesma unidade entrando em contato pedindo urgência que precisa colocar a máquina para operar, defeito de compressor. Então, assim, deixa você de cabeça quente, né? A máquina precisa trabalhar para ontem. Como a gente sabe, a bomba de calor, ela trabalha para aquecer a piscina, demora, né? Demora aí de 2 a 3 dias dependendo da temperatura que está a água, entendeu? Lógico, lá já é um sistema que está subdimensionado, está dimensionado bem para mais. Então, assim que a gente solucionar o problema do equipamento, e logo em breve ele já vai retomar ali a temperatura do aquecimento, né? Da água, da piscina, no caso. Porém, vai demorar aí no mínimo um dia. Ou no mínimo um dia ali se a temperatura não baixou demais, entendeu? Porque como eu acho que está uns 2 dias parado lá, não teve tanta perca, né? Porque é uma piscina fechada, não utiliza capa, mas é uma piscina fechada. E aí, teoricamente, não teria tanta perca. Então, eles trabalham com 34 graus, vamos supor que esteja com uns 29, 30 lá na piscina. Aí o equipamento vai conseguir recuperar até mais rápido, né? Entendeu? Mas o fato é o seguinte: muitas empresas não conseguem prosperar. Por que que muitos profissionais, por que que muitos profissionais não conseguem prosperar? Porque muitos profissionais não conseguem prosperar. Essa que é a questão. Por que que muitos profissionais não conseguem prosperar? E lógico, quando eu tô falando disso aqui, eu tô relatando exclusivamente aqui da prestação de serviço, né? Não tô querendo dizer de venda de produto e outro nicho, tô querendo focar aqui exclusivamente na prestação de serviço, porque existe uma crença, cara, de que, tipo assim, a pessoa vai ser enganada, a pessoa vai ser. O profissional tá inventando defeito, sabe? Cara, isso é muito ruim. Essa crença que eu tô dizendo é uma crença que meio que está instalada no cliente, tá? Então, assim, vamos se dizer assim, primeira coisa que eu acho que afeta o prestador de serviço são as crenças do cliente, certo? Que lógico, isso daqui vai estar relacionado a experiências anteriores, né? E assim, basicamente o quê? O que que você precisa entender? Você precisa entender o contexto que o cliente ali tá estabelecendo contigo, né? Para você se sobressair mediante esse contexto ali de crenças do cliente, porque, lógico, é uma frustração que ele teve com outro profissional, às vezes em outro equipamento, outra circunstância, porém ele está levando ali para você no como se
tipo, por uma desconfiança, entendeu? É basicamente isso que eu estou querendo dizer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Qual que é a sacada que eu dou para vocês? Primeira coisa, saber ouvir mais e fazer perguntas, tá? Porque se você já for uma pessoa um pouco ansiosa, afobada e já ir fazendo afirmações, não entende ali o contexto que o cliente tá te colocando, a situação que o cliente está te colocando, é capaz de você acabar falando o que não deveria falar, ou então acabar não passando a segurança que você deveria passar, tá? Por exemplo, eu tive uma situação com uma cliente que eu fui fazer a visita técnica, tudo certinho, e aí chegando lá, depois da avaliação, tudo, eu vi algumas coisas erradas no equipamento, não tinha como eu não mostrar para ela, porque a gente estava ali colocando a mão no equipamento, automaticamente eu estava me responsabilizando pelo equipamento, certo? Então, o que acontece? Eu peguei e mostrei para ela algumas coisas que estavam de ampeado direto, os parafusos que estavam faltando na máquina e tal. E assim, eles não querem mais chamar a outra empresa que faz a manutenção, que fazia as manutenções anteriormente, entendeu? Então, depois que eu fiz a avaliação ali tudo certinho, tava a síndica e o zelador me acompanhando. A síndica me chamou lá na sala dela, tava a síndica, a secretária da síndica e o zelador. Aí falaram assim, Michael, ó, vou ser bem sincero com você, tá? Não me leva a mal. Só que, assim, cara, faz tudo o que tem que fazer na máquina, passa o orçamento para realmente para a solução, tá? O que a gente não quer aqui é ter problema e ficar com conversa, tipo, não deu problema isso por causa daquilo, porque fulano mexeu, porque ciclano fez e tal, tal. E aí ela começou a me falar uma coisa que, tipo, não tinha nada a ver com o meu cenário, entendeu? Não tinha nada a ver comigo. Ela estava falando de um outro profissional, entendeu? E ela começou a me falar. A gente tem muito problema aqui de... A gente teve alguns problemas aqui do equipamento apresentar anomalia, e aí fulano falar para o zelador fazer tal coisa, e daqui a pouco ele falou que a culpa foi do fulano, por isso que deu problema, a culpa foi de quem mexeu na bomba, a culpa foi de quem mexeu na máquina. Ou seja, para a gente não tem sentido essa transferência de responsabilidade e tal. E ela começou a falar, eu falei, aí eu fiquei assim, né, meio desconcertado naquele momento. Mas eu falei para ela, falei, olha, se você teve experiências é, ruins anteriores com outros profissionais, eu entendo, tá? Eu entendo e compreendo a sua postura, porém, isso não é uma realidade da nossa empresa, tá? Então, eu já era indicação, né? Eu usei isso ao meu favor, por eu ser indicação de outro profissional, de um outro cliente, inclusive vizinho dela. E pelo fato também da gente ser uma autorizada, né? A gente tem que utilizar isso ao nosso favor, então deixei ela bem tranquilizada aqui que ela poderia confiar no nosso trabalho. E claro, de repente você não é autorizada, de repente você não está por indicação de um outro cliente, você pode mostrar áudio de cliente falando do seu serviço, dando algum tipo de feedback e tal. Isso também é importante, tá? E, e foi assim, cara, eu peguei esse contexto de crença do cliente e converti isso a favor de mim, porque eu falei para ela, olha, eu entendo a sua dor, o seu questionamento, tá? Que você teve com outra empresa, outro profissional. Porém, isso não é a realidade da nossa empresa e não é o que eu vou falar. É o fato que você tem que ver, né? Mas, de fato, né? A gente já foi indicação do seu próprio vizinho aqui, enfim. Então, a gente já tem como falar isso para o cliente, entendeu? Então, cara, tem situação que vai acontecer isso com vocês, entendeu? Aí você pode ficar tranquilo, né, igual eu tô falando para você, utiliza, utiliza prova,
prova social, entendeu? De clientes falando do seu trabalho, tá? Feedback de clientes. Feedback de clientes antes e depois, entendeu? De serviço que você executou, antes e depois de serviço que você executou. O que mais que você pode fazer? Você pode, né, passar o seu perfil do Instagram para o cliente, ou canal do YouTube, tá? Redes sociais, vamos colocar aqui. O fato é que nesse momento aqui, nesse contexto aqui de crenças do cliente, você tem que usar a sua autoridade o máximo possível para tranquilizá-lo, entendeu? E uma outra questão aqui outra questão aqui é o seguinte, cara, não basta você ser bom, tá? Não basta você ser bom. Michael, o que que você está falando? Você tem que parecer bom, tá? Então tem muita gente que é bom, porém não parece. Não basta ser bom. Você precisa parecer bom. O que que eu tô falando aqui? O que que eu tô falando aqui? Cara, se eu tô fazendo uma avaliação técnica, tá? Se eu tô fazendo uma avaliação técnica, minimamente eu tenho que estar com a camisa da empresa, de bota, calça, pelo menos na minha opinião, tá? Tem pessoas que trabalham de bermuda, não tenho nada contra. Eu acredito que a calça dá uma autoridade melhor, tá? Mas enfim, desde que você esteja com a roupa ali da sua empresa, entendeu? Então, minimamente isso. Outra coisa, ter as ferramentas. Não adianta de você chegar no cliente e precisa desparafusar a máquina, você vai pedir para o zelador uma chave Phillips, entendeu? Então, você tem que estar ali minimamente capacitado para executar algum tipo de tarefa na máquina ali que se trata da avaliação, entendeu? Então, isso, cara, é o que? É você parecer, entendeu? E a sua postura, entendeu? Sua postura vai valer muito. De você testar, de você querer entender o sistema do cliente, querer ouvir, vai lá na casa de máquina. Tem uma postura que condiz com a postura de um profissional, entendeu? Postura profissional. O que acontece muito é que muitos são bons tecnicamente, muitas pessoas são bons tecnicamente, mas não parece boas, não parece ser bom, entendeu? E não menos importante aqui, a questão da comunicação, tá? Que a questão da comunicação aqui, ela já vai entrar aqui nessa questão. Porque o que acontece? Por que muitos profissionais não conseguem prosperar? Porque muitos não querem vender, entendeu? A pessoa ela quer falar que ela resolve, que ela isso, que ela aquilo, mas de fato ela não quer vender, entendeu? Ou seja, ou não gosta de vender, entendeu? É um pouquinho complicado, porque assim, se você não gostar de vender, cara, fica muito difícil. Muito difícil. A venda é uma coisa que você tem que amar ela, amar assim, de fato, porque é o que vai fazer realmente o seu negócio acontecer. Porque você pode ter faculdade, você pode ser um cara top tecnicamente, mas se você não tiver a parte aqui de vendas, não tem como você prosperar, entendeu? Porque, vamos dizer, a sua margem de fechamento de trabalhos vai ser muito curta. Você pode sim se conectar com um cliente ou outro e fechar o serviço, como você vai estar perdendo muita oportunidade.
entendeu? Então, essa aqui é a questão. E não é aqui que eu estou querendo dizer o fato de tecnicamente vender, tá? Não, não é isso. Mas basicamente o que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas não têm o mínimo que seria uma comunicação alinhada, entendeu? Uma comunicação alinhada com a necessidade do cliente, tá? Cara, isso aqui são coisas simples. São coisas simples, mas que impedem muitos profissionais de prosperar, de ter a sua empresa realmente alavancando, entendeu? Por isso que você vê muitas pessoas desistindo da área, tá? Então, assim, se no primeiro cenário lá a gente falou de crenças, a gente falou de no caso de posicionamento e postura, aqui no caso também tem a questão da comunicação, porque você pode ter uma postura, parecer ser um excelente profissional, uma empresa top, entendeu? Porém, quando você abre a boca para falar, você acaba ali falando que não deve, você acaba falando sei lá, uma gíria, ou fazendo uma brincadeira que não era para fazer, entendeu? Isso não condiz com uma postura profissional que você apresentava, ou seja, é uma coisa que vai ficar fora de contexto, entendeu? Você vai apresentar a aparência de um profissional bom, porém, quando você se comunica, acaba frustrando o cliente. Então, tem que tomar muito cuidado isso, cara. Entenda que você está no ambiente de trabalho, entenda que negócios são diferentes, a linguagem tem que ser formal, entendeu? Eu te aconselho você fazer mais perguntas do que afirmação, entender, entendeu? Não falar do trabalho do outro, entendeu? Então, assim, ó, já vou até anotar isso aqui, ó, fazer mais perguntas é importante, tá? Fazer mais perguntas do que afirmações. Porque às vezes você acaba fazendo uma afirmação ali. Beleza, é até assim algo construtivo que você está falando. Porém, assim, o cliente às vezes está com o sistema dele rodando há, sei lá, 8 anos daquele jeito, cara. Aí você vai lá e fala que tá errado e tal, que deveria ser de outro jeito, entendeu? E, enfim, tecnicamente você pode até estar certo, porém, tá 8 anos o sistema rodando daquele jeito, tinha conforto térmico e tal, entendeu? Então tem que tomar cuidado com afirmações, tá? E também tomar cuidado de falar de outro profissional. De outro. Isso daqui, cara, não tem nada a ver de você falar o que está errado na máquina, tá? Ah, mas quem fez isso daí? Cara, não sei, entendeu? Porque assim, se você está avaliando a máquina é porque tem alguma coisa errada, é porque tem um defeito, é porque alguma peça não está apresentando um bom funcionamento. Enfim, você está ali para tecnicamente dar um diagnóstico na máquina. Então, quando eu vejo alguma irregularidade, eu tenho que sim apontar essa irregularidade. Eu só tenho que ser cortês, sutil, não precisa ficar falando, olha, a empresa que você contratou, o profissional que veio aqui não sabe o que estava fazendo. Esse cenário que eu não preciso atuar, entendeu? Eu não preciso entrar nessa linha, entendeu? Eu posso posicionar ali no relatório técnico o que está acontecendo com o equipamento, o que eu vejo de irregularidade e pronto, entendeu? Ser pontual nisso, certo? Sem precisar, né, levar adiante outros tipos de conversa aí que não vai te ajudar, tá bom? Então, essa que é a questão. Por que muitas empresas não prosperam? Porque não conseguem, porque não querem vender. E a venda não acontece por acaso. A venda, ela não acontece por acaso. Primeira coisa, você precisa entender a necessidade do cliente. Segunda coisa, você precisa entender o contexto financeiro do cliente, tá? Por quê? Por exemplo, se tratando de condomínio, geralmente condomínio precisa de forma de pagamento, boleto bancário, se possível, tá?
Você está falando, às vezes, de um cliente pessoa física, tudo bem, o cliente pessoa física, às vezes, ele vai ter um contexto que ele vai, pode te pagar à vista, pode te pagar, querer pagar no Pix ou na maquininha de cartão, entendeu? Já é um contexto diferente, tá? Então, é realmente assim, é um contexto de tudo. Analisar a necessidade do cliente, verificar as objeções, tá? As quebras de objeções, que é o que? Aquilo que o cliente tem dúvida. Então, assim, quebra de objeções. Por exemplo, uma objeção do cliente pode ser a forma de pagamento, tá? Ah, não, esse valor ficou muito alto para mim. Cara, não tem problema, a gente facilita o pagamento aqui. Pode ser uma entrada e um boleto para 30 dias, entendeu? Você já quebrou ali uma objeção do cliente, entendeu? Ah, mas eu tô com um pouco de urgência, tal, vou ver se eu consigo uma outra empresa. Aí você fala, não, tudo bem, a gente consegue te atender, sei lá, consigo te atender aqui de forma emergencial amanhã, entendeu? Você já quebrou outra objeção. Ou seja, é entender realmente o contexto do cliente e, enfim, trazer uma solução, entendeu? Basicamente é isso. Então, a venda ela não acontece por acaso. Você precisa mapear, entender o questionamento e as dúvidas do cliente, trazer uma solução para essa dúvida que ele está questionando e pronto. É simples, entendeu? Ela flui. A venda, na verdade, flui. A venda precisa fluir. A venda precisa fluir, certo? E aí você encaminha para o fechamento. Que seria o fechamento aqui? Você, pô, você fez a visita técnica, negociou com o cliente, tudo certinho, pede os dados para ele. Um exemplo. João, já que a gente já chegou aqui no contexto, um exemplo, tá? Deixa eu reformular aqui. Aí você pode mandar uma mensagem para esse João. Então, fechado, tudo certo. Você tem mais alguma dúvida? Se não tiver, já vou te pedir o nome completo, o CPF, o e-mail, para a gente formalizar o orçamento, tá? Para a gente formalizar o orçamento. E aí eu já vou verificar a data de agendamento aqui certinho, a disponibilidade, e vou te passar. Você tem alguma preferência de manhã, tarde, de final de semana ou durante a semana? Tem alguma restrição de dia, horário? Enfim, esse tipo de pergunta é onde você encaminha pro fechamento, tá? É onde você encaminha pro fechamento. Você pode perguntar também, se o cliente não falar nada a respeito do pagamento, você pode perguntar, a forma de pagamento vai ser no à vista ou vai ser no, um exemplo, 50% e 50%? Vai ser tudo no final ou vai ser 50% de entrada e 50%, entendeu? Quando terminar. Enfim, eu prefiro fazer o fechamento pedindo os dados para o cliente, mas também você pode fazer o fechamento falando da forma de pagamento, tá? Não tem problema nenhum de você sentir aí o contexto do seu cliente, entendeu? E encaminhar para a solução, tá? Então, é muito importante você encaminhar para o fechamento. Muitas empresas não prosperam, muitos profissionais não prosperam porque não querem vender, não querem vender. Tem medo de vender, tá? Então, por enquanto eu vou parar por aqui, tá? Eu acredito que já deu para passar bastante coisa aí. E é isso aí. Fica ligado aí que vai ter mais aí. Vamos pra cima, avançar. Fechou?